palavra de Deus diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé, porque é através da fé que a gente anda com Deus. Que o Senhor disse que sem fé é impossível agradar a Deus. A esperança, porque a esperança ela antevê o futuro. Quando você tem esperança, você espera um futuro bom, algo bom. Né? Então você chama à existência aquilo que você crê do mundo espiritual através da fé, pela esperança. E o amor. A Bíblia fala que o amor, ele é o vínculo da paz. Vínculo é aquilo que liga, né? E vínculo é aquilo que laça, né? Que amarra as coisas, que faz a junção. Então o vínculo, o amor é o vínculo da paz. A Bíblia fala, enquanto, né? Quando estiver em vós, tenhais paz com todos, né? Então, olhando para o que Jesus ensinou a respeito do amor, né? De a gente perdoar 70 vezes 7 num dia. Né? Isso quer dizer de você não levar as coisas pelo ódio, né? Movido pelo ódio. Vamos supor, a pessoa te fez um mal e você se move por esse mal através do ódio, vai ter uma consequência. Se você se mover, né, nesse mal que a pessoa te fez através do amor, que é o vínculo da paz, quer dizer, o amor ele nunca vai te levar a fazer coisas inconvenientes, coisas que vão que lá na frente vai trazer problema, ou que vai piorar a situação, né? Eu dou sempre exemplo do... é um exemplo chato. Cocô mole e cocô duro, né? Ou então barro. Quando você suja a sua roupa de barro, e você vai querer limpar, é pior, porque lambuza todo, você suja a sua mão. Se você deixar o barro secar, né, e depois você for limpar, às vezes é mais fácil, porque você tira o excesso seco, e depois com o paninho você limpa, às vezes até limpa tudo sem precisar lavar a peça, dependendo do que for. Então, eu meditando nessa palavra, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, vivendo pela fé, profetizando bênçãos, esperando coisas futuras boas. Tem um texto que fala que certamente haverá bom futuro. Né? Então, você, pela esperança, você espera coisas boas, você não espera coisa ruim. E vivendo e atuando pelo amor, que é o vínculo da paz. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de paz, de salvação, né? E então você não vai estar ileso de passar por situações no mundo. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então eu peguei o exemplo do que eu falei, né? Eu falei do cocô mole, do cocô duro e do barro, né? Eu não me atentei ao cocô, porque o cocô, acho que é pior que o barro. Tem barro que é fedido, tem barro que não tem cheiro, né? Mas não tem cocô que não tem cheiro. Impregna, né? Então, se tá molinho, deixa lá. Deixa endurecer, calma. Né? Quieta o teu coração. E eu vou pegar o exemplo das pessoas que nos fazem mal. Nós vivemos em um mundo de relacionamentos. Né? Relacionamentos interpessoais, né? Eu tenho relacionamento com outros ministros, eu tenho relacionamento com o corpo de Cristo, com membros de igreja, eu tenho relacionamento com pessoas que são envolvidas dentro do Evangelho, com os negócios que o Evangelho gera. Edição de livro, publicação de livro, venda de livros, de produção de vídeo, áudio, podcast e tal, tudo isso gera um negócio, porque acaba se tornando um negócio. Né? Porque você tem que administrar isso e gerir isso como qualquer empresário. Mas você encontra pessoas do bem e você encontra pessoas do mal.
E muitas vezes, aí é onde eu sempre falo, né? Que quando a gente se converte, a gente fica meio bobão, meio bestão. Então todo mundo é maravilhoso, todo mundo é... E às vezes se você quer evangelizar até o cachorrinho, aceita Jesus, senão você está lascado, né? E a Bíblia fala assim para a gente tomar cuidado com os cães. E tomar cuidado para nós não lançarmos as nossas pérolas aos cães ou aos porcos, né? Simbolizando pessoas do mal, pessoas que têm más intenções. E como a pessoa que fala do Evangelho, fala em nome de Deus, muitas vezes, se você não tem intimidade com o Espírito Santo, você não discerne aquela pessoa. A Bíblia fala que o espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas de ninguém ele é discernido. Quer dizer, se a pessoa vai inquirir a respeito da vida de um crente, se for um crente correto, Deus não fala nada. Eu lembro que uma época eu trabalhava numa loja, estava tendo uns problemas lá com as chefias. E um dia eu estava fazendo um serviço lá, pintando uma escada. Tinha uma moça perto assim no balcão, atendente no balcão. E Deus falou assim, olha, essa moça, essa madrugada ela vai me inquirir a seu respeito. E eu vou falar não para ela. Aí eu dei risada, fiquei quieto, não entendi nada, porque a moça era gente boa, esposa de um pastor. E ela trabalhava lá na loja de atendente. E passou. Só aquele dia, quando foi uns dias, eu cheguei, na loja eu fazia várias coisas. E aí tinha um computador para trabalhar e eu peguei e fui direto para aquele canto do balcão, um balcão largo, comprido. Fui lá e peguei a máquina, liguei e comecei a trabalhar ali, fazer uma manutenção. E essa moça encostou perto de mim e ela falou, Manuel, eu queria conversar com você. Eu falei, tudo bem, pode falar, eu estou fazendo serviço aqui, mas dá para prestar atenção. Ela, não, é que eu... Ela contou uma história, envolvia até o patrão da loja. Me falou, olha, e acabou que aconteceu que rolou o seu nome. E eu falei uma coisa que depois eu fui orar e o senhor falou que eu estava errada. E ela é meio religiosa, ela falou assim, eu tenho que tomar Santa Ceia domingo e eu não queria tomar Santa Ceia desse jeito. Aí eu falei, mas você quer o quê? Ela falou, eu queria saber se você me perdoa. Eu falei, tá perdoado, irmão, vai lá, toma sua Santa Ceia e fica em paz. Eu falei, você só tem que tomar cuidado com essa coisa de você se deixar envolver por conversa. Né? Porque todo mundo fala um monte de coisa. E toda causa tem dois lados. Briga de casal, tem a versão do marido e da esposa. Né? Sempre tem dois lados da história. Então você tem que sempre pautar por ouvir as duas partes e depois você toma uma decisão. Mas você está preparada. Espero que você tenha aprendido aí uma lição. E o que ela falou para mim? Ela falou, a hora que eu fui orar, o Senhor falou para mim, que eu coloquei o seu nome no altar e Deus falou para mim, por que você está inquirindo meu filho? Né? Então ali se cumpriu aquilo que Deus falou, olha, vai vir, Deus já viu o que ia acontecer, Ele já me preparou, por quê? Ele já me deu discernimento para eu ficar percebido. Por quê? O espiritual discerne bem todas as coisas, mas de ninguém ele é discernido. Quer dizer, ela foi me discernir, Deus não deixou, mas discerniu o espírito dela. Não por maldade, mas simplesmente para nos preparar no reino do Espírito, para justamente naquele momento eu estar pronto para liberar um perdão, que eu poderia ter ficado nervoso, bravo, ter xingado, ter criado mais contendo, saindo fazendo fofoca. E ali morreu e ficou, aí depois a gente virou amigo, uma coisa assim, sobrenatural mesmo. Então, o que é que mantém os relacionamentos? É justamente o amor, que é o vínculo da paz. Porque quando eu agi em amor, eu não me deixei levar pelo ódio, eu tô no espírito. Não é lógico que existem muitas situações, mas normalmente você precisa discernir o que está acontecendo e optar sempre por estar andando no espírito. Né? A Bíblia não fala o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Né? O perfeito amor lança fora todo medo. Então, se eu ando em amor, que é o mandamento que Jesus deixou. Por isso que nós, em graça, nós
nós falamos dos judeus, aquela ali é a igreja de judeu, a igreja, eles são judaizados. Por quê? O judeu tem muito isso, a lei, né? E olho por olho, dente por dente, não que eles vivem isso, não estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, que eles têm essa raiz no ensinamento deles. E nós, é o contrário. Você vê que Jesus vem ensinando justamente isso. Ele falou, olha, se mandar andar 1 milha, anda 2. Bateu de um lado, oferece a outra. Quer dizer, Jesus está sempre mostrando o quê? Que nós temos que ser diferentes, que brilhe a vossa luz, né? Para que assim glorifique o vosso Pai que está no céu. Quer dizer, nós não representamos nem um Deus, alguém que está aqui perto, é o Senhor que está no céu, o Pai. E nós falamos em nome de Jesus. Se o senhorio de Jesus está sobre nós, o Espírito que tem que reinar é o Espírito do amor. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo, do vínculo da paz. Né? Esse podcast, ele faz parte do livro que eu estou escrevendo, que chama Pedras do Ribeiro, onde eu falo ali de alguns tópicos, sobre fé, andar com Deus, sobre santificação, comunhão com o Espírito Santo. E um dos tópicos, que eu pego a passagem de Davi, quando ele vai lutar com Golias, ele passa no rio e pega 5 pedras, né? 5 seixos do ribeiro, 5 pedras do ribeiro. Então daí o título do livro, Pedras do Ribeiro. E faz anos que eu escrevo esse texto. E tem até publicado no meu blog. Elmo Dias Moreira, apóstoloelmo.blogspot.com.br. Entra lá e visita lá e até compartilha com seus amigos. Então, esse texto está lá, mas falta um complemento. Tanto lá no texto fala assim, continua, porque embaixo tem o tópico. Tem alguns tópicos, são acho que 5 tópicos, e depois tem o alforje do amor, que ele pega essas pedras e coloca dentro do alforje. E o Espírito Santo me inspirou, que o alforje é o quê? É o amor, onde você coloca tudo, e de onde você tira tudo. Então ele guardava as pedras dentro do alforje do amor, e ele tirava as pedras que ele necessitava do alforje para usar com a funda, né? E esse podcast, ele faz parte, né, desse livro, porque hoje é tudo feito assim, texto, vídeo, áudio, né, no caso podcast ou audiobook. E o que faltava era justamente esse. E Deus me deu, falou, olha, o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Eu falei, Senhor, mas é tão difícil não ter medo, Senhor. E ele repetia, o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu peguei o texto, fui meditar, hoje é muito fácil, né? Você pega na internet, tem todas as versões ali. Então, o amor aperfeiçoado, ele lança fora o medo, ele não tem medo, ele não é. Então, quando eu fico com medo da pessoa me prejudicar, se ela me prejudica, então eu quero me afastar dela. Eu quero... então, a maneira é o quê? Eu brigo com ela, ela se afasta de mim, fica pra lá e pra cá, e assim tá bom. Mas não, a gente tem que continuar convivendo. Só que tem que pautar pela verdade. Se tem alguma coisa errada, você tem que chegar e abrir o coração. E essa é a maior dificuldade que os crentes têm. Às vezes a minha esposa, ela fala para mim, a pastora Camila, ela fala, pastor, você é muito rasgado, você fala tudo que você sente, que você pensa, acho que você se expõe demais. Eu falei, não, eu sou verdadeiro. Por quê? Se eu tenho um sentimento, a não ser que seja um sentimento ruim, que eu tô com ódio da pessoa, não. Mas se a pessoa tá fazendo coisas que estão me prejudicando e eu tô me sentindo mal, eu tenho que chegar para ela e conversar. Falar, Fernando, você tá fazendo isso, assim, não tá sendo legal, eu tô me sentindo assim. Né? Ou se a pessoa tá fazendo uma coisa e eu tô entendendo outra, eu tenho que chegar e esclarecer. Porque é assim que a gente anda na luz. E é assim que a gente pratica o amor e anda no vínculo da paz. Porque é fácil o amor bater nas costas. Eu bato nas costas, o cara tá me traindo, tá me zoando, tá me detonando e eu tô lá, dando tapinha. Não, peraí, fulano, é o seguinte, assim, e assim, por que tá acontecendo isso? Então você chega, você expõe. Tem hora que vai ter rompimento, vai ter dificuldades, lógico, mas você tá sendo sincero. Por quê? A verdade, irmãos, é que nos liberta. A verdade.
Não é? A gente não pode fazer o evangelho do passa a mão na cabeça, do lambe-saco, né? Desculpa as expressões que eu uso, mas muitas vezes é isso, porque o mundo, ele trabalha desse jeito. O mundo é assim, o sistema mundano é do elogio, é da barganha. Não que você não tem que... Não, a gente, quando as coisas são sinceras, elas são sinceras. Só que tudo que não é de sinceridade, não é de fé, e o que não é de fé é pecado. Tá? As pessoas estão muito preocupadas em mandamento, guardar a lei, que o mandamento isso é pecado. Não, você sabe dentro do seu coração o que você está fazendo. Se você não está bem com o filho, se você não está bem com a esposa, se você não está bem num relacionamento, numa amizade, num negócio, no trabalho, com um colega de trabalho, nós sabemos. Tanto é que quando nós ministramos ceia em graça, pelo menos no meu ministério, a gente pauta por ser assim. Nós não temos esse negócio, tem que ser isso para aquilo, para tomar ceia. Não, a gente faz Santa Comunhão. Então, na hora da Santa Comunhão, quem está ali participa. Agora é assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come bem. Quando fala de discernir o corpo e o sangue, é porque o corpo, ele tem bênção na saúde, né? E o sangue é bênção de perdão de pecados. Então, vamos supor, eu discerno o corpo de Cristo, estou participando da ceia, estou chateado com fulano, então eu vou aqui, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa aqui, ó. Sem aquela hipocrisia que eu já vi até em igrejas, na hora da ceia, os irmãos saem do lugar, vai lá, pede perdão pro outro, depois volta mesmo a fofocaiada, isso aí não é de Deus, não. Agora, assim, eu estou aqui, eu vou tomar ceia, eu falo, Senhor, puxa, estou aqui, Senhor, estou participando do corpo do Senhor, que é bênção para a minha vida, do sangue que me purificou dos pecados, e eu estou chateado com o irmão fulano, ou eu fiz isso para o irmão fulano, eu estou devendo para o irmão fulano, então, Senhor, em nome de Jesus, eu vou tomar aqui a ceia, participar desse banquete, desse manjar do céu aqui, e quando terminar assim, aqui a hora que eu encontrar o irmão, eu vou me retratar com o irmão. Quer dizer, você discerniu o corpo de Cristo, você discerniu, não adianta ficar aquela hipocrisia, eu quero ir, vai lá na frente da igreja, eu quero pedir perdão para o pastor. Isso é hipocrisia. Isso não agrada a Deus. Então, dentro desse tópico de fé, esperança e amor, lá em Coríntios fala que o maior de todos é o amor. Por quê? Porque o amor não se ufana, o amor não se soberbece, o amor não é inconveniente, né? Não se porta inconvenientemente. Quer dizer, o amor, ele é o próprio Espírito Santo, vamos dizer assim, ele é educado, ele é um gentleman, é uma pessoa boa, é uma pessoa agradável. E quando eu estou falando aqui com vocês, irmãos, eu estou sendo ministrado pelo Espírito, porque eu sei dos meus defeitos, das minhas falhas, mas o verdadeiro arrependimento é quando você reconhece em você as suas falhas e dificuldades. E aí, quando você pensa no amor, você vai entender que andar em amor é entender o irmão lá, no patamar de fé que ele está. Às vezes a pessoa faz uma coisa de ruim para nós, mas ela não percebe que está fazendo, porque ela está tão acostumada a praticar daquele jeito, e ela não deu lugar ainda para o Espírito, ela não foi ministrada ainda, então ela precisa de libertação. Então, se eu identifico que a pessoa está naquela situação, a primeira coisa que eu tenho que fazer por ela é orar. E se eu tenho alguma dificuldade com ela, primeiro eu tenho que me acertar com ela. E aí eu vou... Porque como é que você vai? A Bíblia fala, como é que vão andar dois juntos se não houver esse desacordo? Quer dizer, você está andando com a pessoa em desacordo dentro do teu coração? Deus está vendo. Não é? Então, qual que é o segredo de andar em amor? De perdoar? É isso, você ter discernimento de que você é falho e pecador. Não é? E quando tiver as dificuldades, há de se enfrentar. Há de se abrir o coração e resolver as pendengas. Sarar as perebas, as feridas. Né? E assim a gente vai caminhando com Cristo. Né? Caminhando com Cristo. Caminhando. Isso é caminhar com Cristo. Porque Ele está em nós, na pessoa do Espírito Santo. E nós vamos caminhando, nós vamos caminhando. Aí pessoas entram na nossa vida, pessoas saem da nossa vida. Que sempre seja assim, as pessoas entram e saiam curadas, restauradas. Não é? Que aonde nós formos, nós sejamos os mensageiros
do verdadeiro evangelho. Que verdadeiro evangelho é esse? Apóstolo Elmo. O evangelho da paz, meu amigo. De boas novas. Tem evangelho aí de perdição, os evangelhos malucos aí. Mas o evangelho em graça é de transformação. É de mudança. Mudança de atitude, mudança de hábito. Metanoia, mudança da mente, de transformação. Sabe? E isso vai gerando em você atitudes. Os seus modos vão mudando, os seus gestos vão mudando, a sua maneira de falar vai mudando, o teu semblante vai mudando. E a mansidão, a temperança, o domínio próprio, né? As nuances do fruto do Espírito começam a transbordar dentro da sua vida. Por quê? Do seu interior fluirão rios de água viva. A água viva precisa fluir. Agora, essa fonte está suja, que tipo de fonte que tipo que é de água que vai fluir? Eu falo suja não é de pecado só, irmão, não é pecado, estou em pecado. Não, é de fonte suja sim, você está com uma doutrina errada, você está com o entendimento errado da palavra e está ensinando isso, você está fluindo errado, uma água turva, uma água suja. Agora a água de Deus é limpa e cristalina. Então o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, tem que trazer paz, irmãos. Tem pregador aí pregando guerra, perseguição, guerra santa. Pregador do evangelho. Então por isso que a gente fala evangelho da lei. Por quê? Cristo não pregava isso não, ele falou, eu vim trazer espada. Lógico que ele veio trazer espada, ele veio dividir mesmo. Dividir, por quê? Aquele evangelho, aquela lei que eles viviam, estava tudo distorcido, tudo errado. Eles estavam vivendo uma hipocrisia, um farisaísmo, uma coisa nojenta. E o evangelho está virando isso de novo. Então, se está virando de novo, está voltando ao que é, os rudimentos do que não é mais. Porque Cristo, ele veio, não veio abolir, né? Ele veio transformar. Ele veio mudar. Os judeus esperavam um rei lá, um guerreiro para detonar com a espada. Cristo veio ensinando a chamar Deus, o Yahvé, o Melech Haolam, o Todo-Poderoso de Pai. Pai, graças te dou, Senhor, porque não revelaste essas coisas aos grandes, mas aos pequeninos. Não é dos pequeninos que é o reino de Deus? Dos tais é o reino de Deus. Amém, irmãos? Então fica aí nesse podcast, compartilha, né? Onde você estiver aí, que canal, Facebook, Twitter, onde você estiver, ajuda a gente a divulgar, né? Compartilha, curte, dá joinha, faz o que for necessário, se inscreve aí no canal, Elmo Dias Moreira TV, lá no YouTube, e vai na fanpage lá, Apóstolo Elmo, e curte lá, irmãos, nos ajuda. E você que tem aí gostado das ministrações, quiser cooperar com a gente aí em questões financeiras, sinta-se à vontade de entrar nas nossas plataformas aí e nos abençoar. Nós estamos precisando de doação aí de equipamentos, iluminação, câmera, aquilo que você tiver aí para nos ajudar, porque nós estamos montando o estúdio e é isso aí, estamos levando o evangelho da graça através dos meios de comunicação de internet. Eu sou o Apóstolo Elmo, fico por aqui, até mais e muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus.